Fala meus queridos e minhas queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a pirataria de jogos no Brasil. Se você não assina o canal, não esqueça de assinar, porque são 2 vídeos por semana para manter você atualizado sobre tecnologia. Bom, gente, esse foi um tema que foi pedido pelo Rafael Santos, que é um inscrito aqui do canal, e ele tinha pedido para eu falar sobre consoles travados e destravados, afinal de contas, qual era a minha opinião em relação a isso. E todo mundo sabe que consoles destravados remetem a jogos piratas. Ninguém vai destravar um videogame se não quiser jogar jogo pirata, certo? É muito complicado falar desse assunto porque a gente sabe que pirataria não se justifica por nada. A pirataria basicamente é você pegar um trabalho de uma equipe, copiar e vender para ter um lucro próprio. Não tem o que justificar. A gente sabe que infelizmente pirataria é isso. Mas afinal de contas, por que a gente tem tanto jogo pirata aqui no Brasil? Por que é uma coisa normal as pessoas terem jogos piratas? Ó, galera, eu sou um pouquinho mais velho, eu já tenho 30 anos, e eu queria falar um pouquinho da história da pirataria para vocês entenderem como foi isso na história dos videogames. Porque se você é um pouco mais novo, provavelmente você já pegou isso em andamento. Quando a gente tinha os videogames mais antigos, lá o Mega Drive, o Super Nintendo, não existia muito essa coisa de pirataria. Já tinha alguns cartuchinhos lá que eram piratas, que era uma fita de papelão, mas era uma porcaria, então ninguém comprava. E a galera costumava ir para as locadoras alugar os jogos, porque os jogos também eram muito caros aqui no Brasil. E aí quando lançou o PlayStation 1 e conseguiram destravar o primeiro videogame, aí o negócio desgringolou de vez. Porque os jogos eram muito baratos de se piratear, um CD era baratinho para você fazer. E na época, um jogo original do PlayStation 1 custava na faixa de uns R$250, R$300, que hoje em dia provavelmente daria algo em torno de 500 a, sei lá, R$600, mais ou menos. E aí você ia lá no tiozinho da esquina que tinha barraquinha, que ele vendia o mesmo jogo por R$15 pra você. E você imagina você com 12, 13 anos de idade, louco pra jogar videogame, sem um tostãozinho pra comprar o jogo, quando você vê a opção de comprar um jogo por R$15. É bem complicado, certo? Se eu falar pra vocês que eu nunca tive jogo pirata, eu vou estar mentindo, porque quando eu era moleque eu jogava bastante videogame. Só que a gente tinha uma outra desvantagem, que antigamente os jogos, eles não tinham essa possibilidade de você jogar online. Então quando você acabava o jogo, perdia a graça. Hoje em dia os jogos rendem muito mais, só que antigamente era aquilo, você acabou o jogo, você tinha que comprar outro jogo. E quem era muito viciado, acabava comprando 2, às vezes 3 jogos no mesmo mês. E aí você me diz quem que teria 2, 3 mil reais por mês pra ficar gastando com o jogo, né? De qualquer forma, galera, isso não justifica a pirataria de forma alguma. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é como era a realidade antigamente versus a realidade que é hoje. Hoje, os jogos não são tão caros se comparados aos jogos de antigamente. Só que ainda, quando a gente dá uma olhada nos preços dos jogos lá nos Estados Unidos e outros países, a gente vê que a gente pagou um absurdo aqui. Quando você tem milhões de pessoas comprando jogos piratas e não originais, o que isso demonstra? Que o preço tá fora da realidade. Infelizmente, como tudo aqui no Brasil, galera, os jogos são extremamente caros. Ninguém consegue ficar pagando os jogos originais porque não tem condições. Antigamente, isso era indiscutível, porque os jogos eram muito caros. Hoje a história mudou um pouco já. E essa cultura acabou pegando e até hoje o brasileiro tem essa coisa de comprar o jogo pirata. Se a gente for olhar hoje em dia, os jogos originais de Xbox 360 e Play 3 já estão com preços bons. Não tá nada absurdo, muito fora da realidade. Só que ainda assim a galera prefere comprar o jogo pirata, porque quando você compara, ainda a diferença é grande. Infelizmente, isso só vai mudar quando o nosso país tiver uma política externa de comércio decente. As pessoas não ligam de pagar um preço justo pelos produtos. E pode até ser que você fale, isso é um absurdo, a galera apoia a pirataria, por isso que fazem os jogos piratas e tudo mais. Mas talvez você tenha condições de pagar R$300, R$200 no jogo. E tem muita gente que não tem. E não é pelo fato de que ela não tem condição de pagar isso no jogo que ela não queira jogar. Ela vai ter a mesma vontade que você que tem condição de pagar quer jogar. Então a verdade, galera, é que esse é um assunto bem polêmico, bem complicado, mas ele existe, infelizmente, porque a política do nosso Brasil fez ele existir. E você, o que você acha? Coloque seus comentários aí embaixo pra gente saber o que a galera pensa sobre esse assunto. E como eu falei, se você não assina o canal, não esquece de clicar, porque tem muita coisa, tem análise, tem review, enfim, bastante informação de tecnologia pra manter o seu dia a dia atualizado. Então é isso aí, galera. Eu sou o Becker aqui no Bitec e até o próximo vídeo. Valeu!